coração está nele, a sua motivação é ele, a sua busca é ele, tudo que você faz, pensa, parte dele. E em verdade, porque isso aparece na sua vida. Isso não aparece apenas na sua oração. Isso aparece nas suas mãos, isso aparece no seu caminhar, isso aparece no seu falar, isso aparece no seu trabalhar, isso aparece no seu locomover-se, isso aparece na sua direção automobilística, isso aparece quando você está numa reunião de negócios, isso aparece quando você está comprando, isso aparece quando você está vendendo, isso aparece quando você está lendo, isso aparece quando você está escrevendo. Você adora o Senhor em espírito e em verdade. Você anda nisso. Isso aparece nos seus atos. Você respira isso e vive isso. Isso é uma prática da presença do Senhor. Isso é o que os pais do deserto, principalmente o irmão Lourenço, chamava de a prática da presença do Senhor. Não é uma coisa impossível. Não é uma coisa impossível. Quando a gente vai falando, dá a impressão de que isso é impossível. Não, não é. De fato, não é impossível. E principalmente no Novo Testamento não é impossível. No Velho Testamento, provavelmente era impossível. Porque, embora o Davi estivesse falando na dinâmica da comunhão, o Velho Testamento vivia a dinâmica do ritual. Mas o Novo Testamento vive a dinâmica da comunhão. E o Novo Testamento vive a partir da graça. E a graça torna isso possível. A lei não permitiria mesmo. Até porque ninguém, por conta e risco próprio, conseguiria cumprir essas condições. Ninguém conseguiria andar irrepreensivelmente. A lei o condenaria o tempo todo. O tempo todo a lei diria: você pecou. Você pecou. Você pecou, o seu coração está contaminado, o seu coração está conspurgado, o seu coração está manchado. Você pecou. É impossível andar irrepreensivelmente sem o Espírito de Deus. Impossível. Porque isso significaria o sujeito, por exemplo, chegar, apresentar o cordeiro em sacrifício. Então, aquele cordeiro é substituto dele, então Deus o perdoa. Aí ele sai dali. Só que o cordeiro que ele acabou de apresentar só perdoa os pecados passados. Os pecados feitos até ali, até a imolação do cordeiro. Daquele segundo que o cordeiro foi imolado em diante, ele está por conta de um outro cordeiro que ele terá de apresentar mais tarde, pelos pecados que ele certamente irá cometer. Então é um negócio, do ponto de vista do Antigo Testamento, impossível. Cumprindo literalmente à risca as palavras de Davi. De fato, esse é um salmo profético. Esse é um salmo que fala da era da graça. Esse é um salmo que fala do triunfo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pode nos tornar irrepreensíveis diante de Deus. Pelo seu sangue. Pela sua substituição. Ele nos substituiu. E ele é o Cordeiro que foi oferecido em holocausto de uma vez para sempre. Ele é suficiente para os pecados passados, para os presentes e para os futuros. Foi de uma vez para sempre. Não precisa ser imolado de novo. Não precisa subir a cruz novamente. Não precisa passar pelo sacrifício novamente. Foi de uma vez para sempre.
E esse sacrifício de Jesus pode ser assumido por nós o tempo todo. O tempo todo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O tempo todo. Isso está o tempo todo acessível. Mas Ele não apenas perdoa pecados, Ele ministra a graça. E a graça é o que nos confere poder para ser o que temos de ser em Cristo Jesus. Eu não posso pelas minhas forças. Você não pode pelas suas forças. Mas a graça de Deus pode fazê-lo em nós. Aliás, vocês se lembrem sempre que a grande diferença entre a pregação protestante e a pregação católica é que os católicos afirmam, eu com a graça de Deus, e os protestantes afirmam, a graça de Deus comigo. É diferente. A visão católica é eu mais a graça de Deus, meu esforço mais a graça de Deus me levará lá. E a fé protestante diz, a graça de Deus em mim e comigo me levará lá. Essa é a diferença. Por isso nós fizemos a reforma. Porque nós entendemos que o primado da fé cristã é a graça de Deus. A graça de Deus em nós e conosco nos leva lá. Então, qual a ideia que o salmista diz? Quem é que anda na presença de Deus? Aquele que assiste na tenda do Senhor, aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. Quem anda irrepreensivelmente? A lei diz ninguém. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz os que foram alvos da graça de Deus que foi derramada em Cristo Jesus. Porque Ele nos predestinou, em amor, nos predestinou para sermos irrepreensíveis. Não é isso? Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Não é isso? Não é assim o texto de Efésios 1? Exatamente essa a frase do texto. O texto de Efésios 1 diz uma frase extraordinária. Ele diz assim, como também, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, essa irrepreensibilidade é possível, mas é possível como um ato da graça de Deus. Então, se você está na graça, você está irrepreensível. Se você está confiando única e exclusivamente no Senhor, se você está confiando única e exclusivamente no sangue de Jesus Cristo, se cada pecado que salta ao seu coração, você dele se arrepende e o confessa, você está andando irrepreensível. E o Espírito de Deus vai trabalhar em você para que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. De modo que você vai sendo cada vez mais um ser humano completo. Um ser humano à altura de Jesus de Nazaré, o Cristo do Deus vivo. Então, quem pode habitar na tenda do Senhor? Aquele que anda irrepreensivelmente. E quem é que anda irrepreensivelmente? Aquele que se sustenta única e exclusivamente na graça do Senhor. Que não tenta fazer por
por ter méritos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas aquele que rende-se ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Mas tu podes, tu tens e tu és. E eu me rendo a ti, para que não seja mais eu, mas seja o Senhor em mim. Para que seja a tua graça trabalhando na minha vida. Que a tua graça faça em mim o que tem de ser feito. Que o teu Espírito tenha liberdade de operar em mim o que tem de ser operado. Porque eu, pelas minhas próprias forças, não posso acrescentar um côvado à minha existência. Mas o teu Espírito pode. A tua graça pode. Então, aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. E aqui a justiça é a vontade de Deus. Nem naquele espírito do Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? É a forma de fazer as coisas no reino de Deus. Isso é a justiça. Vou dar um exemplo. Um irmão fez um contrato de compra e venda com um moço. E no contrato que eles assinaram, o homem estava comprando dele um apartamento. No contrato que ele havia feito com o moço, o contrato rezava o seguinte, que o comprador daria um sinal, um montante qualquer. E que se o comprador, porventura, viesse a desistir da compra, ele perderia o sinal. Isso é rezado no contrato. Então, fizeram um contrato, assinaram o contrato, ok, contrato feito, contrato estabelecido, contrato registrado, está tudo feito. Acontece, porém, que aquela cláusula realmente veio a ser acionada. Por quê? Porque o comprador do apartamento que pertencia ao irmão em questão, por algum motivo, não pôde mais realizar a compra. Aí perdeu o sinal, que era um montante considerável. E aí esse irmão foi falar com o falecido pastor Bartimeu. E disse ao Bartimeu, olha, ele me deu tantos mil, não sei que moeda era naquela época, e o contrato reza que se ele não fizesse a compra, ele perderia o sinal. E ele não vai mais fazer a compra. Então, eu estou aqui com o sinal, inclusive quero da minha contribuição, etc, etc. Aí o Bartimeu virou para ele e disse, bom, essa é a justiça do sistema. Agora, qual é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus agiria assim? Você vai ficar com o sinal do homem, sabendo que ele já sofreu uma desgraça porque não pôde completar a compra. E acaba de perder o sinal também. Então, se ele estava ruim, agora ele está duplamente arruinado. E essa é a justiça do sistema. Mas qual é a justiça do reino de Deus? E é óbvio que o irmão relutou e voltou. Você está querendo dizer que eu devo devolver o sinal para o homem? E o Bartimeu disse, estou? Claro que eu estou. Que outra coisa eu poderia estar querendo dizer para você? Vá lá e devolva, porque esta é a justiça do reino de Deus. E ele foi e devolveu. Uma batuta, né? Ele foi e devolveu. Então, isso aqui é a justiça que esse texto diz. Que justiça é essa? É o jeito de se fazer as coisas no reino de Deus. Como é que isso se faz no reino de Deus? Essa é a pergunta. Por quê? Porque somos súditos do reino de Deus, ainda que estejamos no mundo. Nós somos súditos do reino. E
E um agravante: vivemos para que o reino seja visto. Ora, só tem um jeito da gente viver de tal modo que o reino de Deus seja visto: praticando a justiça do reino. Vivendo o jeito de viver do reino de Deus aqui na terra. É simples? Não é simples. Impossível? Não, impossível não é. A graça de Deus o permite. Então, quem é que cultiva a presença de Deus? O cultivar a presença de Deus é um apanhado de coisas. É um apanhado de coisas. Envolve toda a vida. Eu estava dando entrevista agora para a revista Eclésia, para aquelas páginas de entrevista lá da revista, que abre a revista.